Primeira pergunta: quais são os maiores desafios que as famílias cristãs enfrentam hoje ao tentar discipular seus filhos dentro de casa? Quais são os maiores desafios que as famílias enfrentam? Acho que tem dois fatores que trazem desafios. Então eu não vou listar os desafios, mas se a gente conseguir trabalhar nos fatores, esses dois, os desafios são obviamente minimizados. O primeiro fator, obviamente, é a influência do mundo, né? Eu mencionei aqui a suficiência da Escritura. Então você tem hoje, na criação de filhos, muitas ferramentas seculares, algumas logias aí, né? Que acabam tomando o lugar da palavra e servem apenas como paliativo, né? Ou aquele remédio que não funciona, placebo. E, por outro lado, né, não só essas influências seculares, mas o outro fator é a nossa falta de conhecimento pactual. Eu quis enfatizar muito isso essa noite. Nós somos presbiterianos e essa deveria ser uma marca nossa. A ideia do pacto, da aliança, o que significa isso? Deus fazer promessas ligadas a responsabilidades pactuais, e o quanto negligenciar isso, obviamente, não traz a fidelidade de Deus. Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele pode sim evitar que um mal maior aconteça, que um desastre total aconteça, mas essa não deve ser a regra, né? Então eu acho que esses desafios aí, e talvez a pergunta ela vá nesse sentido, né? Eu quero saber quais são os desafios então para eu enfrentá-los e assim eu conquistar a vitória. Eu acho que se a gente trabalhar esses dois fatores, né? Evitar as influências seculares e valorizar a questão pactual, esses desafios todos vão ser minimizados e superados. Benção. A segunda pergunta aqui: como os pais podem equilibrar a correria do dia a dia com o chamado para o discipulado? Excelente pergunta. Dentro daquela visão, né, que Jesus fala, se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora, eu não estou falando isso aqui como uma regra, tá, gente? O pastor de vocês está aqui, o conselho de vocês, eu sou um mero visitante, eu venho, jogo a bomba, eles têm que lidar com os problemas depois. É maravilhoso fazer isso. Mas, por exemplo, se uma mãe, uma esposa, ela foi chamada primordialmente para cuidar da família, do marido, dos filhos, as irmãs estão dispostas a pelo menos entender que talvez abrir mão de uma carreira, ou pelo menos trabalhar parcialmente, é algo necessário para a criação de filhos. E um pai, né, talvez não precisar trabalhar tanto, ou ganhar tanto dinheiro assim, e poder também se dedicar, não só aos filhos, mas à vida comum do lar. São dois exemplos aí de coisas radicais. Em nenhum momento estou falando que a mulher cristã não pode trabalhar fora de casa, ou que o marido deva agora abandonar seu trabalho e ficar cuidando dos filhos. Não é isso. Mas é justamente nesse equilíbrio aí, né, estarmos dispostos a tomar atitudes que são completamente contraculturais, inclusive dentro da igreja, né? E muitas vezes não vai ter equilíbrio não, vai ter que dar esses passos e Deus nos ajudando no cumprimento das suas promessas. Muito bom. Interessante que você comentou na sua palestra, quando a gente olha para trás, para as gerações passadas, raramente nós vamos encontrar pais que discipularam seus filhos da maneira adequada, né? Exatamente. Com consistência, mas como você também comentou, o Evangelho é recomeço, né? Então nunca é tarde para a gente retomar, e nós temos as promessas de Deus, né, que não falham, e isso é maravilhoso. Outra pergunta aqui: qual conselho você daria para uma família que quer recomeçar
mesmo depois de ter falhado nessa área por muito tempo. Tem a ver com a que a gente acabou de comentar. Eu amo o fato de que essa conferência está sendo realizada no âmbito da igreja local. E as conferências, simpósios, o que quer que sejam, eles não podem substituir a vida da igreja local. Então, a primeira coisa, uma família quer recomeçar, foi abençoada, foi inspirada, confrontada numa conferência como essa, busquem os pastores de vocês, né? Não é à toa que os presbíteros, uma das principais características para um homem ser um presbítero é que ele tenha uma família modelar, né? Que ele seja o homem de uma só mulher, que ele tenha seus filhos debaixo de autoridade, para que ele seja modelo para o rebanho. Então, não é algo místico, né? Assim, da noite para o dia a coisa vai acontecer. Essa família precisa ser discipulada. E essa é a função da igreja. A igreja discipula as famílias para que elas, então, tenham ali o discipulado no seio delas. Tá? Então, de maneira bem prática, e às vezes é difícil, né? Principalmente com um marido. Imagina um marido chegar, pastor, vem cá, eu preciso conversar com o senhor. O que foi, querido? Eu nunca fiz o culto doméstico na minha casa. Nunca fiz. Como é que faz, pastor? E assim, nesse discipulado, nessa total abertura, né, de coração nesse aspecto, os pastores vêm, os responsáveis espirituais por esse rebanho aqui vêm e ensinam, discipulam, pastoreiam, instruem, orientam. Então, essa família especificamente, dê esse passo, né? Vocês vão ganhar aqui alguns livros fundamentais, querendo justificar lá os erros dos nossos antepassados. Eles não tinham acesso a isso aqui não, gente. Tá? Eu estou querendo justificar brincando, tá? Não tem justificativa não. Mas imagina nós, nessa geração, nós temos acesso a isso aqui em português, que nos ajuda a interpretar a palavra de Deus nessas áreas. Não tem desculpa. Excelente. Vamos pegar esse gancho aí dos livros. Recomendação de material, livros, ferramentas para lidar com os desafios da família. Eu citei na minha palestra uma fala do pastor Douglas Wilson, e eu mencionei, eu sempre menciono, né? Porque assim, tem muitos teólogos que nós admiramos, pastores, e alguns ou todos eles têm pés de barro, né? Não conseguiram acertar em tudo, ou naquilo que eles erraram é bem perigoso. Então, quando eu cito Douglas Wilson, quando eu recomendo Douglas Wilson, eu sempre falo isso, cuidado, porque tem áreas na teologia dele que são muito perigosas. Inclusive, tem pastores que, diferente de mim, eles falam assim, olha, não leia Douglas Wilson de jeito nenhum, porque onde ele erra gravemente, então não tem o que aproveitar dele. Eu não cheguei nesse nível ainda. Eu creio que essa série, né, de livros que foram lançadas pela Cliri, por essa editora, é uma série sensacional, que fala sobre casamento, sobre filhas, filhos, maridos, esposas. É uma série completíssima, futuros homens, tá? Então, nessa parte pactual, nesse aspecto da aliança, das aplicações a partir disso, o Douglas Wilson e essa série é sensacional, tá? E aí tem os outros aqui, né? O famoso Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, O Caminho para o Filho Andar, do Lou Priolo. Vocês vão perceber que a maioria desses livros, e aqui eu queria citar a Nutra, por exemplo, enquanto editora, são livros ligados a conselheiros bíblicos ou aconselhamento pastoral, porque é exatamente isso, né? Por isso que eu mencionei aqui, uma família que precisa de ajuda, ela vai para o gabinete pastoral. O gabinete pastoral não é só para reprimenda não, vai começar o processo de disciplina, não. A disciplina não é só a punitiva, a disciplina é preventiva, é didática. Então tem muita literatura, né? Eu citei esses assim, porque agora no português são as que eu mais conheço, mas tem muita literatura de pastores muito bons,
lidando com isso. Então, depois eu posso preparar uma listinha, deixar para vocês, tá bom? Excelente, excelente. Próxima pergunta. Como os pais podem começar a fazer o discipulado familiar no contexto onde não faziam o discipulado e os filhos já são adolescentes? Nunca é tarde, o pastor aqui já falou isso. Tem um livro muito bom, eu acho que em português é A Idade da Oportunidade. Eu vou pesquisar direitinho, porque eu lembro do título em inglês, Age of Opportunity. Também um conselheiro pastoral, um conselheiro bíblico, tá? Pegando exatamente essa fase. E aí eu queria dar uma deixa aqui, não quero gerar polêmica à toa. A Bíblia não fala sobre adolescência. A Bíblia fala sobre infância e juventude. Pasmem, o conceito de adolescência foi criado pelo secularismo para justificar essa fase de transição tão problemática, né? Os aborrecentes e tal. Não, então, os filhos já estão mais maduros, tem que começar o discipulado? Comece ainda, tá? Eu digo para os filhos aqui, tá bom? Principalmente para os homens, você tem 30 anos de idade, está debaixo do teto do seu pai ainda, porque você quer. Então a regra é dele, não sua. Se você está com 30 anos de idade, debaixo do teto do seu pai, alguma coisa muito errada está acontecendo na sua vida. Já era para você ter casado. Se você tem dom para o celibato, converse com seus presbíteros sobre isso, tá? Para que eles orientem. Então, principalmente os maridos aqui, nunca é tarde para começar. Inclusive, comece pedindo perdão. Primeira reunião eu peço perdão para vocês, porque eu negligenciei durante tantos anos esse meio de graça, essa ferramenta pactual aqui. E a esperança, sabe qual é, gente? A minha esperança, a nossa esperança, eles vão poder fazer com os netos, com os filhos, tá? Benção, aproveitando a questão de netos, né? Qual é o papel da avó, do avô nesse discipulado? Não precisa nem ser crente para dizer isso, né? O próprio senso comum já diz, avô e vó não foram chamados para mimar, tá? Avô e avós foram chamados para encorajar os filhos a talvez até fazerem aquilo que eles não fizeram, onde eles erraram, e participarem ativamente, sim, que coisa maravilhosa. A melhor rede de apoio é os avós, tá? Que estão ali para garantir que os aspectos pactuais estão sendo passados de geração em geração. Muitas vezes os avós, eles são aqueles que atrapalham, né? Na criação dos filhos. Não pode ser assim no meio da igreja de jeito nenhum. É bem marcante, né? Assim, o convívio dos netos com Sim. os avós. Vai marcar para o bem ou para o mal, né? Vai deixar marcas, né, nos netos. Mais uma última pergunta aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Assim, a questão de uma família onde o lar não é composto por um crente, um pai crente, ou mesmo não tem essa figura. Como que a irmã deve conduzir? Essa pergunta é bem difícil. 1 Pedro fala sobre isso, né? Interessantemente, 1 Pedro 3. Quando Pedro está ensinando a respeito dessa vida comum do lar, ele fala assim no versículo 1 do capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Então, obviamente, o evangelho ele não é apenas para famílias, né, formadas por um marido, uma esposa, o casalzinho de filhos, bonitinho. O evangelho é para um mundo caído, é para famílias quebradas. Então, assim, a mãe, a esposa, obviamente, sem a figura do pai, do marido cristão, ela segue esse exemplo aqui, né? O modelo dela precisa ser usado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a obra, inclusive para que ele seja ganho, tá? Então, ela não deixa de ter as funções de submissão e tantas outras coisas, porque aquilo que a Bíblia ensina sobre
o papel do marido, da esposa, dos filhos, não diz respeito a se o meu cônjuge faz, então eu faço. Se o meu filho faz, então eu faço. Se o meu pai faz, então eu faço. Não. É cada um na sua função incondicional. Tá? E aí, de maneira prática, eu queria dizer aqui que é um desafio nas igrejas, é onde a figura, inclusive, dos presbíteros entra para trazer, muitas vezes, a substituição, ou não a substituição, não é a melhor palavra, mas onde está faltando essa questão, então, da presença masculina e tal, ela pode ser realizada e deve ser realizada pelos homens que Deus deu a essa mãe solteira, né, nesse caso, dentro daquele contexto de igreja local. Tá? Então, muitas vezes o presbítero, um grupo de presbíteros vai estar ali realizando um culto doméstico e tal, né? E a mãe pode sim, num caso como esse, obviamente, se o marido inclusive quiser não participar ou coisa do tipo, ela pode e deve cumprir os deveres espirituais para com seus filhos. Como nós vimos lá em Efésios, né? A mãe deve ser honrada também, como progenitora, como aquela que, mesmo não tendo o apoio do seu marido, ela, de maneira desequilibrada e quebrada, ela precisa ainda realizar essas coisas. Mas não é fácil, de fato. É um desafio grande, a igreja pastoralmente precisa estar atenta para isso. Amém. Creio que por hoje é só, pessoal. Agradecer a sua presença aí mais uma vez. Eu que agradeço, gente. E vamos marcar aquela lá, então. Vamos, né? Eu estou insistindo nisso.